Olá, pessoal, boa noite a todos. Por gentileza, quem estiver com o chat aberto, sinalize para mim se vocês estão me vendo e escutando direitinho, por favor. Perfeito, obrigado pelo feedback. Perfeito, muito obrigado, gente. Pessoal, antes de iniciarmos, duas perguntas padrões que eu realizo previamente ao início dos aulões. Primeiramente, escrevam aqui no chat para mim a graduação de vocês. E para aqueles que ainda estiverem estudando, só deixem entre parênteses. Por exemplo, fisioterapeuta, ok, ou fisioterapeuta e estudante, ou profissional de educação física, medicina, nutrição, enfim. Só para eu ter ciência do público que eu estou conversando, mesmo tendo ciência que este aulão em especial comumente atrai mais fisioterapeutas, seguido de profissionais de educação física. Mas vou fazer uma conferência para ver se tem algum outro colega de alguma outra área da saúde. Então vamos lá. Fisioterapia, majoritariamente, como esperado, profissionais de educação física também. Ó, temos também um colega médico, ortopedista, Valdir Atil Júnior. Seja bem-vindo também, Valdir. Não tenho dúvidas que todo o conteúdo também vai lhe auxiliar em muito. Então vamos lá. Estou deslizando aqui para baixo. Ó. Fisioterapia, educação física, profissionais de educação física e medicina, majoritariamente. Ó, alguns colegas também da graduação em quiropraxia, né? Não da especialidade dentro das demais profissões. Perfeito. Ó, um colega da odontologia, dentista, uma colega da terapia ocupacional. Mais alguma profissão que eu não sinalizei? Estamos aqui em cinco profissões. A enfermagem, perfeito, Karine. Seis profissões distintas. Ok. E minha última pergunta, pessoal, antes de iniciarmos, a biomedicina e psicologia. Então, estamos em sete profissões. Perfeito. Pessoal, cidade e estado, por gentileza, escrevam aqui no chat para mim. Campinas, São Paulo, Londrina, Paraná. Agora vem muito ao mesmo tempo. Bom, pessoal, isso é para vocês terem ciência que provavelmente ao menos todos os estados estarão presentes ao longo da nossa aula de hoje. Já vi que tem conterrâneos aqui, Santa Catarina, Florianópolis. Ok, pessoal, aqui além de eu estar ministrando a aula para vocês, no chat vocês verão que a Alice vai estar lhes assessorando, a minha esposa. Aqui consta como Baby, escrito. Baby Alice ou Baby que tu deixou? Baby Alice, tá. Ahn, o Lucas Frasson, meu sócio, olha só que elegante que ele está ali, né, com a sua blusa azul e os seus livros ao fundo. Ok. A minha irmã Gabriela também vai estar nos assessorando, não estou a vendo. E igualmente o Rodrigo, tá? Rodrigo Rudini, que está aqui no chat bastante ativo. Se Suelen novamente seja bem-vinda, sempre presente. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Enquanto as dúvidas, sintam-se à vontade para escrever no chat. Dúvidas técnicas eu posso responder, mas o Lucas vai lhes respondendo. E demais dúvidas ou dificuldades do chat ou outras informações que acontecerão, a Gabriela, o Rodrigo e a Alice, a Baby Liz, responderão. Então vamos lá, pessoal. O nosso aulão de hoje foi intitulado Além da Biomecânica, o exercício físico para o tratamento não farmacológico da intensidade das dores crônicas. Ou seja, nós vamos conversar sobre os aspectos que transcendem as variáveis biomecânicas, tratando-se do exercício físico na condição de tratamento conservador e não farmacológico para o controle da intensidade da dor. Haja vista aqui
a literatura contemporânea é muito enfática enquanto a isso, em especial a nos apontar as evidências de que, quando um indivíduo com dor crônica pratica o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor, nota-se mudança no desfecho e intensidade da dor na ausência de mudanças clinicamente importantes em variáveis biomecânicas, corroborando com a hipótese de que o exercício físico na condição de estressor é capaz de ativar a nossa farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor, ao decorrer no fenômeno conhecido como a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que é a ação do exercício físico no sistema imunológico central, periférico, autonômico, de monoaminas, endocannabinoide, opioide endógeno e cognitivo emocional. Uma temática que vamos nos aprofundar ao longo do aulão de hoje. Acredito que parte significativa de vocês me conheçam, mas me chamo Leonardo, sou graduado em fisioterapia pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a mesma instituição na qual concluí o meu mestrado. A titulação é em fisioterapia, mas com área de concentração na avaliação e intervenção em neuro adulto. Também sou doutor em neurociências pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, no qual compus durante aproximadamente 6 anos o LAND, que foi, ou que é, na realidade, o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. E ao longo de todo este período acadêmico, sou clínico. Então, desde que me graduei, primeiro semestre, atendo pacientes. Em especial, na última década, pessoas com dores crônicas. E à medida que o tempo vem passando, mais especificamente, pacientes com dores crônicas complexas e de difícil controle. Aqui, aonde eu lhes oferto este aulão, dentro da clínica Tudo Sobre Dor, localizada na Grande Florianópolis, Santa Catarina. E além disso, então, além deste braço acadêmico e deste braço clínico, uh, sou responsável pela divulgação científica numa mídia social, em especial, um ênfase no Instagram, um perfil chamado Tudo Sobre Dor. Além de contribuir com pesquisas de alguns colegas, igualmente colaborar com livros de colegas também entusiastas no estudo da dor, né, com atualmente mais de uma dezena de capítulos escritos em obras distintas. Então, esta é a minha trajetória acadêmica e todo este conhecimento acumulado é empregue aqui na clínica Tudo Sobre Dor junto a Alice, que coordena a clínica, e o meu sócio Lucas, que encontra-se aqui conosco presente no aulão. Inclusive, preciso de uma foto nossa aqui, né, Luquita? Ou um trio aqui ao lado, né? Eu, você e Baby. Me lembre disso para eu colocar em todas as aulas, que esse slide está presente nelas. Então, este é o nosso ambiente clínico e igualmente de ensino. Haja vista aqui à frente, né, do meu consultório encontra-se o estúdio e a sala de aula da clínica Tudo Sobre Dor. Pessoal, o nosso encontro de hoje ele é fragmentado em dois blocos. O bloco inicial, intitulado A Nossa Farmácia Interna para o Controle da Intensidade da Dor. Então, eu vou lhes ensinar como o sistema modulatório descendente da dor funciona e, igualmente, como o exercício físico é capaz de ativá-lo. E, em sequência, vamos adentrar na temática, o fenômeno da hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que é o meio pelo qual o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor. Pois bem, aos colegas que se sentirem interessados e igualmente identificados com algum dos conteúdos que eu vou ofertar ao longo da nossa aula de hoje, sintam-se à vontade para realizar um recorte, uma captura de tela, um print e publicar nas suas mídias sociais. Eu só lhes peço que, caso seja possível, marquem o meu perfil para que juntos consigamos tocar mais e mais pacientes e, igualmente, colegas das mais variadas áreas da saúde. Portanto, sintam-se à vontade em compartilhar este material
E como moeda de troca, caso possível, peço que marque o perfil tudo sobre dor no Instagram. Essas são as minhas declarações de conflito de interesse. Haja vista que, além de empregar este conteúdo na clínica, leciono sobre ele de forma remota e igualmente presencial ao longo de todo o Brasil, inclusive no exterior. Pois bem, uma introdução à temática, atividade e inatividade física e igualmente a prática de exercício físico no Brasil e no mundo. Esses são dados atuais da Global Burden of Disease, que sinaliza que o baixo nível de atividade física é a 19ª ou o 19º fator de risco associado ao óbito. Esses dados ficam um pouco mais preocupantes no Brasil, haja vista que em nosso país o baixo nível de atividade física é o 13º fator de risco mais associado ao óbito. E esses dados nos preocupam, tendo em vista essa recente publicação, publicada no The Lancet, que também faz parte de uma força-tarefa que objetiva, não apenas no Brasil, América Latina, mas no mundo, fomentar o aumento da atividade física de homens e mulheres, ou seja, de toda a população. Entretanto, esses dados são preocupantes, haja vista que a prevalência atual de inatividade física no Brasil e mundo, em média, é de 31,8%. E a previsão para 2030 é que, ao invés de estabilizar ou reduzir, tendo em vista que esse é um dos, ou foi um dos objetivos desta força-tarefa, esses dados irão aumentar, isto é, a prevalência de pessoas inativas no Brasil e no mundo irão aumentar, e as projeções sinalizam 40%. E talvez um dos dados mais preocupantes, além deste grande número atual e de projeções, é que o que foi considerado como inatividade física é pessoas que não realizam 150 minutos de atividade de intensidade moderada ao longo de uma semana ou 75 minutos de atividade de intensidade vigorosa ou uma combinação equivalente por semana. Falando num português simples, uma semana, 7 dias, um dia, 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Aqui constam as pessoas que não praticam sequer, veja bem, sequer 2 horas, ou seja, 120 minutos, mais 30 minutos de atividade por semana, ou seja, 2 horas e meia de, no mínimo, uma prática, independentemente da modalidade, e salvem esta informação, de exercício físico de intensidade moderada. Pois bem, fiquem atentos enquanto as evidências científicas que eu vou lhes apontar, elas vão estar comumente em duas posições nos slides. Então, no quadrante inferior, conforme esta imagem, e no quadrante superior, também conforme esta imagem. Em especial, prestem atenção aos anos das publicações. Majoritariamente, são publicações muito recentes. E por que eu lhes destaco essas informações? Tendo visto o gap, a lacuna, o buraco, né, a distância entre produção de ciência e consumo, ou melhor, implementação de ciência. Isto é, um estudo publicado hoje pode levar até 17 anos para ser consumido e igualmente implementado por um clínico. Então há uma lacuna imensa entre ciências distintas, que são a produção de ciência, o consumo concomitante à divulgação de ciência e, igualmente, à implementação de ciência. E esta lacuna temporal é um dos motivos pelos quais notamos, né, uma pandemia, entre aspas, de dor crônica e, igualmente, uma série significativa de colegas das mais variadas áreas da saúde
ainda ofertando abordagens inadequadas, duvidosas ou fundamentadas em informações duvidosas e inadequadas, que corroboram com a alta prevalência de dor e igualmente corroboram com a manutenção desses números extremamente elevados de pessoas inativas no Brasil e no mundo. Portanto, saibam, todos vocês têm uma parcela importante, seja de culpa e igualmente uma oportunidade de contribuir para que no médio e longo prazo esses dados reduzam, ou seja, a prevalência de inativos fisicamente e da mesma forma a prevalência de dor, que assim como os dados de prevalência de pessoas inativas fisicamente, além de atualmente serem altos e as projeções sinalizarem um maior aumento, o comportamento dos dados em dores crônicas são muito similares. Além de aproximadamente um a cada 5 adultos no mundo atualmente experimentarem dor ou alguma subcategoria das 11 das dores crônicas reconhecidas pela literatura, ao olharmos para trás e realizarmos um comparativo com os dados contemporâneos, nota-se um aumento na prevalência, igualmente incidência de dores crônicas, independentemente da subcategoria. Portanto, observem a nossa parcela, né, de culpa e igualmente de potencial contribuição para a estabilização e possível reversão desses dados. Pois bem, a inatividade física ou um estilo de vida sedentário é um problema de saúde significativo no Brasil e no mundo. Eu lhes apontei parte das evidências anteriormente. O Centro de Controle de Doenças, o CDC, recomenda 150 minutos por semana de atividade moderada e intensa para benefícios à saúde. Já o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda 30 minutos de exercício físico aeróbio 5 vezes por semana de intensidade moderada, ou, ou 20 minutos de exercício aeróbio intenso 3 vezes por semana. Em síntese, 150 moderados ou 60 intenso. Percepção de esforço através de um Borg adaptado, uma escala de 11 pontos, em que 0 significa ausência de esforço percebido secundário à prática de atividade física, 1 a 3 moderado, 4 a 6, perdão, 1 a 3 leve, 4 a 6 moderado e 7 a 10 intenso. Além disso, uma outra modalidade, que é o treino resistido, com 2 dias de fortalecimento com duração mínima de 20 minutos. Aqui destaco que há variações por faixa etária. Até 17 anos é uma recomendação, entre 18 e 64, uma recomendação distinta, e por fim, dos 65 mais, ou seja, 65 anos em diante, também uma recomendação distinta. Distinta-se no quê? Na dose e na ênfase das modalidades, isto é, variando número de práticas por semana, intensidade percebida e distribuição entre as práticas de aeróbio e resistido. Pois bem, no Brasil e em todo o mundo, a maioria da população não atende a essas diretrizes anteriormente citadas e igualmente referenciadas nos dados epidemiológicos que lhes apresentei na introdução desta aula. Além disso, cabe destacarmos o fator de risco reconhecido mediante a inatividade física para diversas condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, demência, depressão e dor. Sim, dores crônicas. De fato, se formos nos aprofundar na literatura, em especial aos fatores de risco para a gênese e igualmente a manutenção, da mesma forma a transição entre dores agudas e crônicas, iremos nos deparar com níveis de atividade física. Portanto, notem o impacto deste comportamento, seja para a manifestação de outras condições de saúde e, igualmente, a transição entre dores agudas e crônicas, a manutenção da dor e destaco mais um tópico, a gravidade da dor, ou seja, a dor ficar mais intensa, mais sofrida, mais incapacitante. Gravidade este
dado extraído da revisada Classificação Internacional de Doenças número 11, uma série de 10 estudos publicados no ano de 2019 no periódico PEN. Pessoal, vamos inicialmente a quatro informações relevantes sobre pacientes com dores crônicas e a prática de exercício físico. Ok. Informação número um: uma crença disfuncional que pode ser considerada patológica ou mal adaptativa no que tange aspectos cognitivos de pacientes com dores crônicas em relação à prática de exercício físico. Isto é, pessoas com dores crônicas, quando são expostas à prática de exercício físico, com intensidades variadas, acreditam que, já destaco, de forma inadequada, tendo em vista que a literatura não confirma esta afirmação. Pacientes com dores crônicas que, ao serem expostos ao exercício físico com intensidades variadas, baixa, moderada ou alta, acreditam que quanto mais alta é a intensidade, maior é a probabilidade de experimentarem dor mais intensa. Portanto, observem, 74% dos pacientes acreditam que se o exercício físico é menos vigoroso, há uma menor probabilidade de experimentar dor. Observem que apenas 19% destes pacientes acreditam que não, que irão experimentar dor muito intensa, dor em condições episódicas, né, ou um pouco de dor. E quando o exercício físico é um exercício físico de intensidade alta, né, esses pacientes têm uma maior expectativa de experimentar dor. A literatura sinaliza esta é uma crença disfuncional e que é preciso quebrá-la, modificá-la para uma prescrição de exercício físico de precisão para o tratamento da dor. Haja vista que o exercício fazer sentido para o paciente, eu já vou lhes explicar essa temática dentro de instantes, é peça fundamental para uma prescrição mais adequada, mais assertiva, objetivando a precisão. Informação número 2. Mesmo que pacientes com dor, quando são expostos à prática de exercício físico, com variação na intensidade, acreditando que quanto mais intenso, maior probabilidade de experimentar dor, mesmo que essa crença disfuncional exista, saibam que 90% dos pacientes com dor desejam ser ou serem expostos a tratamentos conservadores e não farmacológicos para o controle da intensidade da dor. Respectivamente, 70, 81 e 70,9% dispostos a tentar, por exemplo, o exercício físico, que é uma modalidade ativa, ou seja, 70%, os demais abordagens passivas e os 70 demais abordagens cognitivo, emocionais ou psicossociais. Então há uma demanda que anseia por esta abordagem terapêutica, mas que infelizmente, e também já vou lhes apresentar esses dados, os profissionais prescrevem de forma inadequada. E agora observem este dado extremamente valioso extraído desse paper publicado em 22 na Pain Reports. O fator mais associado ao paciente iniciar um tratamento conservador e não farmacológico, por exemplo, o exercício físico para o controle da intensidade da dor, é a recomendação de um profissional da saúde. Então veja o impacto, a relevância da prescrição de um profissional da saúde. E aqui eu deixo dois tipos de informações, pessoal. Existem profissões que prescrevem o exercício físico como parte do tratamento da dor. Existem profissões que orientam o exercício físico como parte do tratamento da dor. Independentemente de ser prescrição ou orientação, este é o fator determinante para um paciente permitir-se expor ao exercício físico na condição de tratamento conservador
e não farmacológico para o controle da intensidade da dor. Informação número 3 de 4 que eu havia lhe sugerido. Informação 3. E prestem muita atenção que aqui é uma sequência de 3 ou 4 slides. Aqui lhe trago papers publicados da BMG, papers publicados na Cochrane, uma revisão sistemática, sinalizando que a atividade física é reconhecida como um tratamento conservador e não farmacológico para variadas subcategorias de dores crônicas. E já vou lhes explicar e mostrar quais são. Em diferentes desfechos, seja a intensidade da dor e a incapacidade física, os dois desfechos primários mais estudados, mas também para aspectos psicológicos, de qualidade de vida, dentre outros. Bem como a atividade física é recomendada para mais de 30 condições de saúde. Estudo recente, também justificando ou reforçando a minha informação anterior, mas com uma especificidade. Aqui eu destaco para vocês que, além de o exercício físico ser recomendado e efetivo, com forças de recomendação e tamanho de efeitos distintos para as 11 subcategorias de dores crônicas reconhecidas pela literatura, o exercício físico também é recomendado e efetivo da mesma forma, com forças de recomendação e tamanhos de efeito distintos para os 3 fenótipos de dor reconhecidos pela literatura, que em ordem de reconhecimento são, e já vou lhes mostrar os mecanismos: dores neuropáticas, dores nociceptivas e dores nociplásticas, independentemente da subcategoria destes fenótipos que vocês serão apresentados. Bom, para quem não sabe, estas são as 5 subcategorias de dores crônicas primárias reconhecidas pela literatura. Mesmo que não sejam sinônimos, majoritariamente, os fenótipos de dor predominantes são as dores de origem não identificável ou as dores nociplásticas, independentemente da subcategoria. Então, as 5 subcategorias são a dor crônica primária generalizada, a síndrome da dor regional complexa, parte das dores de cabeça orofaciais, viscerais e musculoesqueléticas, primárias, não secundárias. Ok? Além disso, o exercício físico também é recomendado e efetivo para as 6 subcategorias secundárias, que são após câncer, trauma ou cirurgia, que foi o objeto de estudo do meu doutorado, em especial uma condição de dor crônica pós-cirúrgica de coluna lombar, reconhecida pela CID-11 como síndrome da falha cirúrgica, que pode ser de coluna lombar ou cervical. A minha população foi lombar. Da mesma forma, as dores neuropáticas secundárias, cabeça ou face secundárias, viscerais secundárias e músculo esqueléticas. Bom, exercício físico pode ser reconhecido como uma polipílula. E notem que o seu reconhecimento, aceitação, entendimento e evidências como polipílula transcende aspectos biomecânicos quando conversamos sobre dor. Ao contemplar as suas ações em sistemas como o imunológico, endocrinológico, autonômico, monoaminas, opioide endógeno, endocannabinoide, dentre outros. Este é um clássico paper, na realidade uma breve revisão, que destrincha mecanismos de ação não apenas associados à dor, mas que justificam o entendimento, a aceitação e reconhecimento do exercício físico como, talvez, um dos tratamentos mais democráticos e de fácil acesso para as mais variadas condições de saúde, incluindo a dor crônica, e em especial para o desfecho, intensidade da dor. Aqui constam todos os fenótipos de dor reconhecidos pela literatura até a presente data. Eu apenas vou lhes apresentar. Não vou sinalizar fisiopatologia e igualmente critérios diagnósticos, da mesma forma demais tratamentos além do exercício físico, que é o objeto da nossa aula de hoje. Mas saibam que há
apenas três fenótipos de dor reconhecidos pela literatura: neuropáticos, noceptivos e noceplásticos. Todavia, nem toda dor neuropática é igual a duas subcategorias, periférica e central. Nem toda dor nociceptiva é igual a três subcategorias: química inflamatória, química não inflamatória ou isquêmica, e a mecânica, manutenção ou deformidade tissular. E igualmente, nem toda dor nociplástica é igual às verdadeiras e às aumentadas ou sobrepostas. E por fim, quando o nosso paciente não preenche as qualidades mínimas e necessárias dessas sete subcategorias, daí sim pode ser alocado como dor de origem não identificável, que é uma identificação por exclusão. Assim, meus colegas, saibam que o exercício físico é recomendado e efetivo, com forças de recomendação e igualmente tamanhos de efeito diferentes para todas as 11 subcategorias de dores crônicas reconhecidas pela CID que lhes apontei anteriormente, e igualmente para todas as subcategorias de fenótipos de dor reconhecidos pela atualidade. E por fim, a minha quarta informação é que pacientes com dor comumente apresentam uma lista de desejos ao procurar serviços especializados em dor, objetivando o tratamento da sua condição. E o top 3 objetivos de pacientes com dor ao buscar serviços de dor são: número 1, reduzir a intensidade da dor, ou seja, 100% dos pacientes desejam controlar a sua intensidade da dor. Objetivo número 2, reduzir os efeitos adversos com tratamentos. E o objetivo número 3, reduzir a incapacidade física. Além disso, objetivo 4, 5 e 6, reduzir custos com tratamentos, frequência de tratamentos, eficácia de tratamentos e ter um tratamento específico, personalizado, individualizado para a sua condição. E novamente, o exercício físico atua em todos estes 7 desfechos ansiados, desejados, objetivados pelos nossos pacientes. Dito isso, uma síntese deste bloco da aula. Portanto, prestem muita atenção. Pacientes com dores crônicas acreditam erroneamente que quanto mais intensa é a prática de exercício físico, maior é a probabilidade de experimentar dor. Pacientes com dores crônicas estão dispostos a tentar pelo menos uma forma de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor, incluindo práticas ativas, como o exercício físico. Além disso, pacientes com dores crônicas desejam reduzir a intensidade da dor, reduzir os efeitos adversos com os tratamentos e reduzir a incapacidade física. Da mesma forma, o exercício físico pode atuar nesses três desfechos. E por fim, o exercício físico é um tratamento recomendado e efetivo para as 11 subcategorias de dores crônicas reconhecidas pela literatura. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida que eu não tenha respondido ou que o Lucas não tenha respondido? Ou está tudo sob controle, Luquita? Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, a aplicabilidade clínica deste conteúdo, eu, Alice, em especial eu e o Lucas, aqui na Clínica Tudo Sobre Dor, majoritariamente utilizamos o movimento como peça fundamental do nosso tratamento. E por que eu falo movimento, mas não apenas o exercício físico? Este é um caso, paciente real, está sendo acompanhado atualmente conosco na clínica, diagnosticado com uma dor crônica primária. E aqui consta parte do plano de tratamento que, além de ser prescrito e explicado, ele recebe em casa. Nós fragmentamos o bloco que envolve movimento em alguns tópicos que, inclusive, vi que colegas questionaram no chat. O bloco número 1 é o movimento aplicado, específico para a condição, chamado de cinesioterapia.
O bloco número 2 é o exercício físico geral, objetivando o que nós estamos conversando hoje, ao longo deste aulão, a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, ou seja, no bloco 2, diferentemente do bloco 1, que é a cinesioterapia, objetivamos empregar o exercício físico na condição de estressor, visando ativar a farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor, para que, caso possível, nos deparemos com o fenômeno da hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Mas não paramos aqui. Existe um bloco 3, que é um bloco de comportamentos, e aqui consta orientações especificamente voltadas ao aspecto comportamental para o dia a dia, no sentido de evitar a inatividade física no transcorrer do dia, ou seja, evitar ficar longos períodos na mesma posição. Da mesma forma, aumentar o número de passos ao longo do dia e, igualmente, não temer o movimento e a dor. Haja vista que este foi um aspecto identificado no transcorrer da avaliação e também por isto é abordado. Pois bem, assim, o movimento, não apenas via exercício físico, é contemplado por nós dentro da clínica Tudo Sobre Dor. De fato, o tratamento não é monoterápico, ele é multimodal e os nossos pacientes recebem uma série de outras recomendações concomitante à prática de exercício físico. Então aqui vocês estão tendo acesso, por exemplo, a um plano de tratamento completo. Este aqui é um documento, né, que finaliza, só um instante, aqui. Este já é um segundo documento com parte da cinesioterapia, com dose, vídeos e imagens para execução domiciliar. Este já é um outro documento em que o paciente é orientado a fazer algumas automobilizações nas regiões marcadas em vermelho, onde constam os eletrodos para o uso do agente eletrofísico, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea para uso domiciliar. Aqui um documento com os parâmetros para o manuseio domiciliar do agente eletrofísico. Nesse caso, é um paciente com distúrbio do sono, então também lhe foi encaminhado uma cartilha de higiene do sono altamente explicativa acerca do que inserir, retirar e evidências acerca de aspectos que envolvem o ambiente em prol de um sono de mais qualidade. Então, enfim, é um plano de tratamento conservador e não farmacológico, tendo em vista que esse é o nosso viés clínico muito completo, ofertado aos pacientes. Dito isso, pessoal, lembrem-se que obrigatoriamente, o tratamento das dores crônicas é multimodal, ou seja, múltiplas modalidades concomitantes. E um profissional da saúde, um fisioterapeuta, um médico, um profissional de educação física, um colega odontólogo, um colega da terapia ocupacional. Estou citando as profissões que estavam aqui no início quando eu questionei, tá? Colegas da enfermagem, me perdoe se eu esqueci outra profissão, psicólogos, dentre outros, são capazes. Há um leque de multimodalidades por uma profissão. Entretanto, em muitos casos, além de multimodal, os tratamentos precisam ser multidisciplinares. Haja vista que eu, Leonardo, na condição de fisioterapeuta, posso saturar o meu leque de abordagens conservadoras e não farmacológicas e, por exemplo, como é rotina aqui na clínica, necessitar do suporte de um colega médico, por exemplo, ao prescrever um fármaco de ação central. E eu já vou lhes explicar algumas similaridades entre exercício físico e drogas de ação central para o controle da intensidade da dor dentro de instantes. E por fim, a terceira informação é que um dos poucos tratamentos indispensáveis, além dos bons hábitos, como sono e saúde mental, para o controle da intensidade das dores crônicas, é tornar o paciente ativo, objetivando a prática de exercício físico. Tá? E por quê? Porque uma série de estudos sinalizam que, além do exercício físico ser capaz de controlar a intensidade da dor, o exercício físico é capaz de controlar a tolerância à dor. Duas variáveis distintas, mas imprescindíveis em prol do controle no médio e longo prazo para o controle da intensidade da dor. Então, esse é um estudo recente, publicado em 23, na PLOS ONE, com mais de 10.723 participantes, sinalizando que a prática de exercício físico
E, em especial, quanto mais intensa, aumenta a probabilidade deste paciente tolerar mais a dor. Lembrando que tolerância é diferente, né, de redução da intensidade da dor. Ela está mais atrelada a uma dimensão afetiva, motivacional, no que diz respeito a sente, mas é menos incômodo, ou seja, suporta, aguenta, tolera mais. E isso também pode e deve ser contemplado no tratamento da dor via exercício físico. Bom, gente, enquanto as variáveis para a prescrição do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor. Bom, estudo recente, publicado no segundo semestre de 2025. E vamos aos dados, porque eles são muito importantes. Os autores aqui sinalizam uma introdução: 1,7 bilhões de pessoas no mundo experimentam algum tipo de dor músculo-esquelética. Então, veja, um pouco mais de 8 bilhões de pacientes, perdão, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas habitam a Terra nesse momento, apenas com dores músculo-esqueléticas. Então, pode ser aqui primárias e secundárias. Faltam 9 ainda subcategorias de dor. Então, contemplando apenas duas, já há uma estimativa de 1,7 bilhão ou bilhões de pessoas no mundo experimentando alguma subcategoria de músculo esquelética, primária ou secundária. Isso gera um impacto significativo socioeconômico no Brasil e no mundo. E embora o exercício físico seja a intervenção de primeira linha recomendada pelas diretrizes, a sua eficácia ainda acaba sendo limitada pela falta de padronização. E prestem muita atenção aqui. Padronização, enquanto ao emprego das variáveis. Tá? E qual a importância de termos uma padronização para sairmos daquele dogma, daquele estigma de que qualquer exercício importa de qualquer forma? E isso já é sabido que não. E isso já é sabido que não. Estudos recentes nos sinalizam que para algumas populações específicas, um talvez possa ser melhor responsivo ao exercício, por exemplo, aeróbio, outro ao resistido, um a uma combinação. E, igualmente, variáveis como intensidade, parte do corpo, período da prática, presença ou ausência de moderadores que podem tornar o paciente mais ou menos responsivo, contexto da prática, todas variáveis que devem ser levadas em consideração e que eu já vou lhes apresentar, tá? Então vamos lá. Esse é um slide para vocês levarem para a vida. Aqui constam as recomendações acerca das variáveis que transcendem, mas não excluem, mas que transcendem significativamente os aspectos biomecânicos para prescrever o exercício físico, especificamente para o desfecho e intensidade da dor. Portanto, vamos entendê-las. O exercício físico não é inócuo, ou seja, inofensivo. Prestem muita atenção nisso, tá? O exercício físico pode ser nocivo, danoso, prejudicial, quando mal prescrito, na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor. Destaco que o fato de poder ser nocivo, danoso, prejudicial, e em especial, está correlacionado com possíveis escapes, picos, flare-ups de intensidade da dor, que predizem a não adesão à prática de exercício físico. Contudo, esses picos, flare-ups de intensidade da dor, não sinalizam um dano tecidual, um agravamento de uma alteração ou de uma possível alteração estrutural, ou até mesmo um quadro inflamatório. Então, o fato de ser nocivo e o nocivo estar associado a um pico, um escape de dor, pode ser mais bem representado por uma maior reatividade,
Haja vista que comumente esses pacientes apresentam algum nível de sensibilização periférica, central ou uma combinação de ambos. Assim, sendo mais responsivo aos agentes químicos oriundos da prática de exercício físico, igualmente aos estímulos mecânicos que podem sim evocar dor, mediante uma possível alodinia ou hiperalgesia mecânica presentes, que inclusive podem ser identificadas numa avaliação. Pois bem, variáveis que devem ser levadas em consideração: o tipo, resistido aeróbio ou ambos, dose, duração, séries, repetições, intervalos e vezes ao dia, local do corpo, ou seja, na região onde dói ou distante da região onde dói, ou ambos, porque a hipoalgesia independe de ofertar o estímulo na região onde dói, ela é sistêmica. O período da prática, com ou sem dor, tendo em vista que pessoas com dor, fadiga ou demais sinais e sintomas dolorosos, quando presentes, em alguns casos, ok? Não é indicado a prática de exercício físico. É, por exemplo, preciso que a intensidade da dor seja controlada ou que saia do escape para prescrição. Um exemplo clássico, migrânia. Um paciente com migrânia, mesmo que o exercício físico faça parte do tratamento, da intensidade da dor e da gravidade da doença, nos escapes, o ideal é a não realização. Por quê? Porque pode fomentar um aumento da intensidade da dor. Que fique muito atento a esta informação. Tá? Moderadores: sono, reatividade ao estresse, alimentação, medo e evitação da dor e do movimento, catastrofização e hipervigilância, igualmente baixa autoeficácia. Vou lhes dar dois exemplos. Sono de má qualidade prediz a não prática no dia seguinte. Igualmente reduz o limiar de dor. Portanto, é um paciente mais susceptível a ter um escape de dor no dia seguinte. Portanto, neste dia, priorize o descanso e o sono, em detrimento à prática de exercício físico. Um outro cenário: pessoas com medo e evitação da dor, em especial medo, podem se mover diferente. E o movimentar-se diferente, alterar um padrão motor, que pode corroborar com a manutenção e gravidade da dor, por conta de aspectos bioquímicos. Por exemplo, fruto de um aumento do tônus por conta de um padrão protetivo. Libera mais hidrogênio no meio extracelular. Esse hidrogênio vai se acoplar a receptores TRP, em especial uma família chamada ASIC, que são ácidos dependentes. Isso traduz a célula a uma transmissão de sinal por conta de um potencial de ação que pode ser experimentado como dor. Então veja a importância de moderadores. Identificá-los e modificá-los para deixar o ambiente mais propício a receber o exercício físico como parte do tratamento da intensidade da dor. Contexto imprescindível. O contexto no qual o seu paciente está sendo exposto à prática, já vista aqui, pensando em redes, vias ou dimensões da dor, uma rede cognitivo-avaliativa faz com que o paciente tenha mudanças de comportamento com base em experiências prévias. E se o paciente está sendo exposto à prática de exercício físico num ambiente em que não apresenta boas experiências prévias, há uma maior probabilidade de não ser tão bem responsivo quanto seria num contexto distinto àquele que não possui boas experiências anteriores. Tudo bem, pessoal? Informações relevantes? Ok, dando continuidade para a gente vencer o nosso conteúdo do aulão de hoje. A hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Que fenômeno é este? Vamos agora destrinchá-lo, pelo menos os seus princípios e fundamentos. Antes disso, apenas alguma conferência aqui. Lucas, tu me sinaliza se tiver algumas dúvidas, tá? Inclusive aqui, ó, a dúvida do M. Aguirre sobre aonde a aula está disponível. Pode sinalizar que está na capacitação do exercício físico.
Aí vai respondendo ali para mim, tá? Pois bem, pessoal, a prática de exercício físico, ela pode ativar a farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor e decorrer na hipoalgesia induzida pelo exercício físico? Isso aqui eu posso levar mais de uma hora para lhes explicar. Tenho poucos minutos. Aqui constam todas as redes, vias ou dimensões da dor. Atrás da orelha de vocês, uma dimensão sensório-discriminativa, composta pelo córtex somatosensorial primário e secundário, córtex motor primário, os núcleos laterais do tálamo, que são as projeções talâmicas que vão para essas regiões. Essas regiões, ou esta via, rede ou dimensão, tem uma função aonde dói, qualidades e características e, no caso de descritores, né, intensidade da dor. No meio do cérebro, ou seja, entre as nossas orelhas, uma dimensão afetivo-motivacional composta pelo córtex cingulado anterior, insular, amígdala e núcleo accumbens, majoritariamente voltada à percepção de desagrado, sofrimento e condutas tomadas de decisão mediante essa experiência. Atrás da testa de vocês, existe uma dimensão chamada de cognitivo-avaliativa, composta pelo córtex pré-frontal dorso-lateral, ventromedial, parietal e órbito frontal, majoritariamente voltada à tomada de decisão mediante experiências prévias. Essas três redes, vias ou dimensões compõem parte significativa do sistema modulatório descendente da dor, isto é, compõem as nossas farmácias endógenas. Haja vista que elas fazem um controle entre as aferências que ascendem e igualmente as eferências. Aferências ascendem quando há aferência identificável, eferências descendem, migram em parte para o corno dorsal da medula espinal, lâmina número 1 e 2, e auxiliam no controle da dor. Em animais chamamos isso de controle inibitório nocivo difuso, em seres humanos, sistema modulatório descendente da dor. E o exercício físico é capaz de ativá-la. E quando ativa, surge este fenômeno. A hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que nada mais é do que a redução da intensidade da dor no ato e após a prática de exercício físico. Contudo, vou lhes passar uma informação triste. Comumente, a farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor de pacientes com dor, não encontra-se funcional. Encontra-se disfuncional. Um perfil que eu e o Lucas, aqui na clínica, após realizarmos a prática que eu já vou lhes mostrar, que é a modulação condicionada da dor, a hipoalgesia induzida pelo exercício físico e os testes sensoriais quantitativos, classificamos esse paciente como uma CPM ou hipoalgesia, Lucas, facilitatória. Isso significa que ela não está funcional, está disfuncional, não está inibitória. Deixa o paciente no perfil pronociceptivo, com maior probabilidade de experimentar dor. Este é o nosso desafio na clínica: prescrever o exercício físico como parte do tratamento para pessoas que apresentam a farmácia endógena disfuncional. E este é o padrão em pessoas com dor. Porque a hipoalgesia induzida pelo exercício físico é tipicamente menor ou ausente em pessoas que experimentam dor. Este é um dos nossos maiores desafios clínicos, mediante esse cenário. Mas já vou lhes mostrar como avaliar para prescrever um tratamento de precisão. E também vou lhes apontar aonde vocês podem se aprofundar em toda a teoria e igualmente na prática, inicialmente para avaliação e posteriormente para prescrever o tratamento de precisão via prática de exercício físico. Assim, em síntese, o exercício físico, na condição de estressor, é capaz de ativar o sistema modulatório descendente da dor, que carinhosamente eu chamo de a farmácia endógena.
e ativar uma série de redes, vias, dimensões e sistemas que podem auxiliar no controle da intensidade da dor. E vocês podem estar se questionando. Isso é fácil de falar. O exercício físico atua em várias redes, vias ou dimensões da dor e igualmente em sistemas para o controle da intensidade da dor. Mas a gente pode deixar essa conversa um pouco mais aprofundada e específica. E que é preciso, porque ninguém mais deve saber do que nós sobre essa temática, porque nós temos os diplomas. Nós somos os profissionais da saúde. Então eu levei um belo tempo para construir essa imagem aqui, já volto nela, fundamentada nestas evidências, para lhes apresentar os principais mecanismos de ação em múltiplos sistemas, pelos quais o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor. E a partir dos próximos slides, nós vamos se aprofundar nelas. Eu vou lhes apresentar mecanismos, ou possíveis, ou potenciais mecanismos de ação, e igualmente estratificá-los. Sistema autônomo, imunológico central, periférico, endocannabinoide, monoaminas, nervoso central, nervoso periférico, dentre outros. Pois bem, essas são as evidências que contemplam todas as vias citadas anteriormente, e a partir de agora vamos conversar sobre elas. Por quê? Porque este é o fenômeno da hipoalgesia induzida pela prática de exercício físico. Antes disso, como avaliar a farmácia endógena na prática clínica? Pessoal, enquanto eu bebo uma água e encho a minha xícara, como avaliar o sistema modulatório descendente da dor na prática clínica? Alguém tem ideia como avaliar o funcionamento da farmácia endógena na prática clínica? Igualmente, se alguém tem ideia ou não, se pratica isso. Por quê? Porque isso é rotina na Clínica Tudo Sobre Dor. Eu vou lhes mostrar hoje. Alguns já terão um pouco de ciência para tentar reproduzir, e os que não tiverem ciência, eu vou lhes apresentar aonde se aprofundar. Vamos lá. Teste de sensibilidade para somação temporal, hiperalgesia, questionário, algômetro, dinamômetro, EVA. Não. Nenhum de vocês escreveu o termo ou os termos adequados. Um ou outro citou até uma ferramenta, mas ninguém até agora, exceto a pessoa sem nome, chamada user, né? Que é algum usuário de algum telefone ou computador. Aí sim, escreveu CPM, modulação condicionada da dor ou hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que são testes psicofísicos diferentes, porque usam estímulos diferentes. Então, como avaliar a farmácia endógena na prática clínica? Ou seja, como avaliar o sistema modulatório descendente da dor? Existem paradigmas psicofísicos chamados de a dor inibindo a dor, e igualmente estresses ou agentes estressores ativando a farmácia para vermos a resposta contra-irritativa. E aqui constam dois testes, e que nós realizamos como rotina na Clínica Tudo Sobre Dor. Sim ou não, Lucas? Sim. Pacientes selecionados, obviamente são exames à parte, então não são exames superestimados. Quando apresentam indicação, esses testes, esses exames, são realizados aqui na Clínica Tudo Sobre Dor, no nosso bloco 2, na sala de cinesioterapia. Dois testes distintos, com objetivos em comum, que além de avaliar o funcionamento da farmácia endógena, já auxiliam na prescrição de precisão do exercício físico para o controle da intensidade da dor. O teste número 1. Utilizamos um estímulo nocivo como estressor. Nesse caso foi o gelo.
temperatura menor do que 5 graus, uma farmácia endógena funcional, de forma contra-irritativa, tem que ofertar um controle deste estímulo nocivo. Ao liberar monoaminas, endocannabinoides, opioides endógenos, dentre outras atividades de múltiplos sistemas. O exercício físico, de forma contra-irritativa, pode provocar, evocar a mesma resposta da farmácia endógena. Só que o exercício físico não provocando dor, como o frio que eu lhes apontei, mas o exercício físico na condição de estressor. Então, ao utilizarmos uma escala de Borg adaptada de 0 a 10, é preciso que cheguemos perto de uma nota 6 e mantenhamos durante aproximadamente 3 minutos, quando possível, que a prática de exercício físico, durante esta janela temporal de intensidade, pode ser considerada ou percebida como estressora pelo sistema modulatório descendente da dor e, de forma contra-irritativa, evocar essa resposta, que pode ser identificada através de dados pré, durante e pós-teste. Os dados majoritariamente necessários a serem obtidos são intensidade da dor, quando feito a CPM, intensidade da percepção de esforço percebido, quando é a prática de exercício físico, e para ambos, o limiar de dor à pressão, identificado pela algometria de pressão. Sabendo realizar os testes e comparar os dados pré e pós, você consegue gerar um laudo e, mediante este laudo, predizer o funcionamento da farmácia endógena e orientar um tratamento de precisão da dor. Eu já vou lhes explicar isto de forma um pouquinho mais acurada, tá? Antes disso, pessoal, saibam que aos interessados em se aprofundar nessa temática, objetivando dois aspectos que eu pontuei anteriormente, no início da aula. Número 1, lembram do estudo publicado no final do ano passado na BMG? É preciso ofertar um tratamento de precisão do exercício físico para o controle da intensidade da dor e excluir do nosso raciocínio de que qualquer exercício importa, ou seja, faz qualquer exercício de qualquer forma, em qualquer contexto, em qualquer parte do corpo, com qualquer dose, em qualquer período ou momento do dia, ou qualquer período ou manifestação da condição de dor do paciente, e igualmente em qualquer contexto, isso já é sabido que é inadequado. E da mesma forma, para quem tem dificuldade com essas variáveis, não entende a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, não sabe realizar esses testes, da mesma forma, interpretá-los, objetivando uma prescrição de precisão, esse conteúdo não consegue ser todo vencido ao longo de 1h30, que é o tempo do nosso aulão. Para quem tem interesse, condições e condições de se aperfeiçoar, assim como eu e o Lucas, isso aqui é feito por nós. Todas essas aulas são ministradas aqui dentro da Clínica Tudo Sobre Dor, né, Lucas? Eu e o Lucas ministramos aqui em frente, onde eu estou. Já vou lhes mostrar, tá? Isso aqui, ó. Todas essas aulas, capacitações feitas aqui dentro da Clínica Tudo Sobre Dor, teórico-práticas. Ó a prática acontecendo aqui atrás, no bloco 2 da clínica, dentro da sala de cinesioterapia, as avaliações, as prescrições dos exercícios, como interpretar. Tudo isso consta aqui, dentro da capacitação intitulada O Exercício Físico na Condição de Tratamento Conservador e Não Farmacológico para o Controle da Intensidade da Dor. Atualmente, mais de 55 horas aula, teórico-práticas,
com acesso vitalício ao conteúdo, ou seja, para sempre, incluindo as atualizações. O que que eu quero dizer com isso? Semana retrasada, eu estava aqui na clínica, junto ao Lucas, e nós ministramos uma capacitação das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Toda essa capacitação, dentro de alguns dias, vai estar aqui também. Toda a parte prática vai estar aqui dentro também. Então o conteúdo é crescente e vocês vão estudando essa temática comigo para sempre. Então, resumindo, acesso vitalício ao conteúdo, incluindo as atualizações, mais de 55 horas aula e aumentando com o tempo, 100% atual, 100% baseado em evidências científicas. E eu repito, eu desconheço no Brasil alguma capacitação sobre dor que aborde esta temática de forma tão aprofundada. Mecanismos destrinchando a avaliação da farmácia endógena, gerando dados para análise, objetivando prognóstico e tratamento de precisão da dor via exercício físico. Eu desconheço. Se vocês conhecerem, inclusive, me sinalizem, porque eu quero fazer esta capacitação. E o último benefício: as primeiras 40 vagas, vocês têm 33% de desconto. O valor do curso fica R$ 999 e pode ser feito em até 12 vezes. Gabriela, Alice, Rodrigo, Lucas, todos têm o link para vocês efetuarem a matrícula. Eles irão enviar aqui no chat para vocês, igualmente nos grupos de WhatsApp que vocês estão. Considerem fazer parte. Lembrem-se, ignorância não é uma dádiva. Faz mal para vocês, faz mal para os pacientes e faz mal para a sociedade. Ok? Estudar é libertador. Muda a tua vida, muda a vida dos teus pacientes, pode mudar, né? Tudo é probabilístico. Pode mudar a sua realidade clínica e outros aspectos pessoais. Eu sou um obcecado pelo estudo da dor. O Lucas é um obcecado pelo estudo da dor. Nós somos obcecados também, não apenas, pelo exercício físico na condição de tratamento da intensidade da dor. Ao longo dos últimos 5 dias é que eu estou exausto hoje, o Lucas também está. Ontem a gente teve aula até 6 da tarde. Ficamos, né, 5 dias ininterruptos em São Paulo, numa capacitação exaustiva, mas ainda estamos aqui. Então, estudando e tentando pulverizar. Façam a sua parte. Considerem fazer parte. Ao menos não tenham preguiça, cliquem no link e leiam a ementa, o conteúdo programático desta capacitação. Assistam uma videoaula que está lá explicando o que eu abordo dentro dessa capacitação. E assim permitam-se abrir a cabeça de vocês para essa temática que é muito além da biomecânica. Muito além da biomecânica. Tá? Não é excludente, mas é pouco abordada. Em especial quando conversamos sobre dor. Perfeito, pessoal? Então vocês têm acesso a todos esses frames aqui, que é a nossa realidade clínica, as capacitações que nós lecionamos aqui, e o material é com vocês, e vocês estudam isso conosco para sempre. Perfeito? Os links serão enviados aqui no chat. Dúvidas, Alice, Rodrigo, Lucas e Gabriela sanam com vocês. Voltamos à aula. Deixa eu só tentar colocar aqui algo. Olha só. Poxa, não tá rolando meu vídeo? Aqui eu queria mostrar para vocês, pessoal. Não tá, o vídeo não tá girando. Deixa eu ver se ele vai girar. Não tá. Depois eu encaminho ele para vocês ali no, nos grupos de WhatsApp, tá? Pessoal, esse aqui é o seguinte. Esse aqui é um teste. Aqui nós estamos realizando com o Emerson o exercício físico na condição de estressor. Então nós estabelecemos a prática durante 7 minutos. E durante esses 7 minutos ele foi sinalizando o percentual de esforço percebido. Previamente ao exercício físico, a gente realizou o limiar de dor à pressão. Imediatamente após ao exercício físico, nós realizamos novamente o limiar de dor à pressão.
Porque é através do limiar de dor-pressão que nós conseguimos obter um dado objetivo para identificar o funcionamento do sistema modulatório descendente da dor. Leonardo, eu não tenho um algômetro. Tudo isso a gente aborda dentro da capacitação. Aonde abordar, quando abordar, quais aparelhos vocês podem adquirir. Então, existem diversos modelos de algômetros nacionais, internacionais, digitais, analógicos. Deixa eu pegar aqui mais um para vocês, dentre outros. Inclusive, existem alguns bastante acessíveis no Brasil. O valor no passado, inclusive, estava mais alto, atualmente está no máximo R$ 400. Então, é uma ferramenta imprescindível para profissionais que ofertam serviços sobre dor. Utilizar o branqueamento do leito ungueal já não é um parâmetro preciso para identificar possíveis aludinias, principalmente para profissionais que ofertam serviços especializados. Então, toda essa temática para entender o que é a ferramenta e também como manejá-la, manuseá-la e empregá-la, eu explico dentro da capacitação. Então, fiquem tranquilos enquanto a isso, tá? E esta aqui, ó, ô baby, inclusive chegou a nova que a gente comprou? Ainda não. Mas quanto foi? R$ 380, pessoal, completamente acessível, tá? Então a gente também encaminha ali os links para sugerir para vocês igualmente como manusear. Pois bem, o que que a gente faz com esses dados? Tá? Após a realização da modulação condicionada da dor, após a realização da hipoalgesia induzida pelo exercício físico, e igualmente outros testes, como os testes sensoriais quantitativos, geramos um laudo. Com esse laudo, a gente consegue, junto a toda a avaliação, predizer uma possível sensibilização periférica, central ou ambas. Da mesma forma, sinalizar se a farmácia endógena funciona ou não. O laudo sai como facilitatória ou inibitória. Inibitória funciona, facilitatória não funciona. Inibitória tem menor probabilidade de experimentar dor. Então, a farmácia endógena, o sistema modulatório descendente da dor está funcional. Quando está facilitatória, a farmácia endógena não está funcionando, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor está disfuncional, pronoceptivo, com maior probabilidade de experimentar dor. E, mediante esses dados, nós conseguimos melhor precisar o tratamento. Por exemplo, se eu sei que a farmácia não está funcional, eu não posso errar a mão na dose. Se eu e o Lucas errarmos a mão na dose, esse paciente tem um alto risco de experimentar um escape de intensidade da dor. Com esses dados, eu e o Lucas conseguimos o quê? Sugerir se vamos tratar a região onde dói ou uma região distante. Por quê? Porque com esses dados, eu e o Lucas conseguimos identificar se o paciente aceita ou não estímulo na região onde dói. Às vezes, o paciente tem uma sensibilização periférica muito evidente e não aceita estímulo na região onde dói. Então, nós precisamos ofertar estímulos via exercício físico em regiões distantes para que, com o tempo, dessensibilize e que, com o tempo, gradativamente, inseramos movimento na região onde dói. Então veja a relevância, importância e impacto desses dados para o tratamento de precisão da dor via exercício físico. Todos, eu repito, todos estes conteúdos são destrinchados repetidas vezes, dentro da capacitação que eu estou disponibilizando para vocês hoje. E observem a relevância deste conteúdo para suas respectivas práticas clínicas, em especial para pessoas que ofertam serviços de dor, especializados
como é o meu e o do Lucas. Ok? Bom, a magnitude da hipoalgesia induzida pelo exercício físico entre pessoas com e sem dor é diferente, tá? Infelizmente, pessoas com dor apresentam a farmácia endógena disfuncional, facilitatória, pronociceptiva. Também por isso, não é qualquer exercício, de qualquer forma, em qualquer dose, em qualquer parte do corpo, em qualquer momento do dia ou manifestação clínica da condição. Igualmente, em qualquer moderador ou em qualquer contexto. Todas essas variáveis precisam ser avaliadas, levadas em consideração e abordadas. Dados que eu havia lhe citado anteriormente, que são reforçados pelo estudo publicado da BMG em 2025. Este é o nosso desafio na clínica. A farmácia endógena de pessoas com dor comumente está disfuncional, facilitatória, pronoceptiva. Então não é qualquer exercício, de qualquer forma, porque comumente esses pacientes têm uma maior probabilidade de apresentar escapes de intensidade da dor. E ao apresentar esses escapes, isso prediz uma não aderência à prática de exercício físico. Então notem a importância do nosso conhecimento para melhor conduzir estes casos clínicos. Tudo bem? Bom, como a hipoalgesia induzida pelo exercício físico funciona? Eu já lhes sinalizei essas informações repetidas vezes, tá? Mas trago mais um estudo publicado na BMG. E esse estudo deixa bem claro algo que lhes reforcei anteriormente. Embora o exercício físico seja a recomendação padrão ouro para condições como osteoartrite e tendinopatias, dentre outras condições musculoesqueléticas, como dor patelofemoral, dor no ombro, dentre outras, as evidências científicas contemporâneas indicam que a melhoria clínica raramente, eu repito, raramente é mediada pela variável biomecânica força. Os mecanismos propostos para o exercício físico controlar a dor dessas condições são melhora na autoeficácia, redução da cinesiofobia, redução do catastrofismo da dor, melhora na homeostase bioquímica, igualmente redução de biomarcadores inflamatórios centrais e periféricos, e o fenômeno da hipoalgesia induzida pelo exercício físico, que na realidade contempla todos os tópicos que eu citei anteriormente. E além disso, uma boa aliança terapêutica, confiança, metas realistas e tratamento baseado em valores dos pacientes influenciam os desfechos anteriormente citados. Então, olha que interessante. Olha que interessante a conclusão desse paper. A força muscular, uma variável biomecânica, permanece relevante para a saúde em geral. Por exemplo, para a longevidade, igualmente para a prevenção de quedas, mas não deve ser apresentada como pré-requisito para o controle da dor. Assim, nós, profissionais da saúde, precisamos aprimorar as nossas narrativas, o nosso conhecimento, focando na robustez física e confiança no movimento, evitando crenças estruturais de fragilidade, ou seja, não nos apegando tanto a aspectos biomecânicos, cinesiopatológicos, patoanatômicos, e contemplando e enfatizando a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Tudo isso eu lhes explico junto ao Lucas de forma extremamente, repito, de forma extremamente aprofundada na capacitação que eu estou lhes ofertando. Inclusive, podem mandar o link ali para o pessoal no chat
E reforço que os 40 primeiros inscritos têm 33% de desconto. A capacitação fica por R$ 999 e este valor pode ser feito em até 12 vezes, com uma variada gama de formas de pagamento, que aí vocês têm acesso na plataforma e também com a Baby, com a Gabriela, com o Rodrigo, que estão lhes auxiliando nesses aspectos técnicos de matrícula. O Lucas é o meu aspecto técnico sobre a dor. Pessoal, então vamos destacar a partir de agora o fenômeno da hipoglicemia induzida pelo exercício físico, em especial os mediadores, tá? Então eu vou revisitar essa imagem, mas agora fragmentada, igualmente as evidências no transcorrer dos próximos slides. Antes disso, apenas uma frase para ficar ainda mais claro, para facilitar o entendimento de vocês acerca dos meios pelos quais o exercício físico pode controlar a intensidade da dor ao transcender aspectos biomecânicos. Para o tratamento da intensidade da dor e incapacidade física, basta um estímulo. Por exemplo, o exercício físico na condição de tratamento conservador e não farmacológico, e no caso, o exercício físico na condição de estressor, independentemente da modalidade, para desencadear uma cascata de eventos moleculares ao longo do sistema nervoso central, periférico, imunológico central, periférico, autonômico e cognitivo emocional de pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. Assim, vamos destrinchar aqui, a partir de agora, os efeitos do exercício físico no sistema nervoso central e periférico. O exercício físico no sistema nervoso central é capaz de aumentar as concentrações de orexina e acetilcolina, igualmente monoaminas como dopamina, serotonina e noradrenalina, diminuir a atividade da proteína SERT, aumentar a concentração de endocannabinoides, em especial CB1, da mesma forma aumentar a concentração de opioides endógenos, como dinorfina, encefalina, endomorfinas, endorfina e receptores opioidérgicos, igualmente reduzir as concentrações de glutamato, e ao reduzir as concentrações de glutamato, reduzir a fosforilação da subunidade NR1, glutamatérgica, ou seja, para os receptores NMDA, reduzir as concentrações de substância P, aumentar as concentrações de GABA na medula ventromedial rostral e também aumentar os receptores GAT1, que são receptores GABAérgicos, assim corroborando com uma redução da facilitação e aumento da inibição descendente. Da mesma forma, o exercício físico atua na regulação de fatores neurotróficos derivados do cérebro, como o NGF e o BDNF. Igualmente, o exercício físico reduz a atividade de astrócitos e da microglia no sistema nervoso central. Ademais, o exercício físico é capaz de aumentar os fatores anti-inflamatórios centrais e igualmente os pró-inflamatórios centrais. Nesse caso, diminuí-los. E aqui seguem alguns exemplos, ou seja, no que diz respeito à anti-inflamação central, aumentar as concentrações de interleucina 10, IL-5, IL-4 e IL-1RA, fenotipagem de macrófagos para M2, só de GPX e catalase. Além disso, reduzir fatores pró-inflamatórios como IL-8, 6, 2, 1-beta, NK-beta, TNF-alfa, interferon, CRP, reduzir o fenótipo macrófago e, consequentemente, transitá-lo para M2, bem como reduzir o estresse oxidativo, MDO, a espécie reativa de oxigênio, caspase de 1, 8, 12, PACAP e cortisol. E, por fim, reduzir marcadores de ativação glial e, da mesma forma, o inflamassoma. Aqui são alguns dos mecanismos pelos quais o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor, especificamente ao atuar no sistema nervoso periférico e central. Aqui constam
parte das evidências para literalmente evidenciar o que eu lhes pontuei há pouco. Contudo, queria destacar para vocês dois aspectos, que é, ah, além do aumento do tônus opioide, o exercício físico ele tem uma função muito similar aos fármacos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Igualmente outros antidepressivos que corroboram com esta via de ação para o controle da intensidade da dor. Por quê? Porque o exercício físico e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina reduzem a atividade ou bloqueiam, respectivamente, o transportador de serotonina, uma proteína chamada SERT. Assim, inibem a recaptação de serotonina, o 5-HT, na fenda sináptica, consequentemente aumentam a disponibilidade de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica e aumentam a inibição descendente da dor, devido à maior disponibilidade de serotonina e noradrenalina, ao potencializar as ações do sistema modulatório descendente da dor. Resumidamente, existe uma proteína que retira a serotonina e a noradrenalina da fenda sináptica. O exercício físico reduz a atividade dessa proteína, deixando mais biodisponível serotonina e noradrenalina. E lembrando, serotonina e noradrenalina são monoaminas que compõem a prateleira de fármacos que faz parte da nossa farmácia endógena. Assim, corroborando com um aumento da inibição descendente e uma redução da facilitação descendente, reforçando a importância desta exímia ferramenta para o controle da intensidade da dor. Bom, enquanto aos efeitos do exercício físico no sistema imunológico periférico e central, parte significativa já foi citada anteriormente. Aqui vou destacar apenas dois blocos que não foram contemplados na minha fala anterior, que é o aumento das exercinas, isto é, das miocinas, da irisina, da catepsina B e do IGF-1, em especial no sistema nervoso central. E igualmente também na periferia, reduzir fatores anti-inflamatórios periféricos e aumentar os fatores anti-inflamatórios periféricos e reduzir fatores pró-inflamatórios periféricos. Lembrando que parte significativa deles já sinalizei anteriormente, como redução de L8, 6, 2, TNF-alfa, dentre outros, e aumento da interleucina 10, 5, 4, 1-HA, e transição de fenótipos de M1 para M2, de pró para antinociceptivos, de macrófagos. Tá? Novamente, parte das referências que reforçam as evidências que lhes apontei anteriormente. No que diz respeito aos efeitos do exercício físico nas comorbidades psicológicas e dor. Interessantíssimo e imprescindível. O exercício físico melhora a saúde mental de pacientes com dores crônicas. Da mesma forma, aprimora o bem-estar psicológico de pacientes com dores crônicas. Igualmente, aumenta a autonomia, a autoeficácia, o autogerenciamento. Um comportamento que sinaliza, inclusive, uma menor necessidade do nosso paciente precisar de serviços supervisionados, isto é, o paciente consegue aprender e reproduzir a sós, assim também minimizando custos com o tratamento e igualmente disponibilizando mais tempo para as práticas, haja vista um menor tempo consumido com deslocamentos até o ambiente clínico, né, ou qualquer espaço que esteja sendo ofertado à prática do exercício físico. Para mais, o exercício físico reduz sofrimento, ansiedade, estudo recente publicado na BMG, depressão, revisão sistemática recente publicada na Cochrane, e da mesma forma, reduz medo e evitação do movimento, medo e evitação da dor, hipervigilância e catastrofização, moderadores que, quando presentes, auxiliam na transição entre dores agudas e crônicas, auxiliam na manutenção da dor, auxiliam na gravidade da dor, isto é,
a dor ficar mais sofrida, intensa e incapacitante, e da mesma forma, quando presentes não identificados e não abordados, reduzem o tamanho de efeito do nosso tratamento prescrito. Então veja os impactos do exercício físico em aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos de pacientes com dor. Aqui, parte das evidências que lhes sinalizei há pouco. E lembrem-se, pessoas com dor se movimentam diferente. O movimento é um comportamento. E este comportamento, quando disfuncional, patológico, mal adaptativo, pode corroborar com a transição, manutenção, maior número de picos e escapes, intensidade da dor, gravidade da dor e aumento dos campos receptivos. E estes comportamentos de medo e evitação atuam num sistema chamado de sistema mesocórtico-límbico, que contempla a via medial e o controle inibitório, ou seja, a dimensão cognitivo avaliativa da dor. E olha que interessante a conclusão desse estudo. Profissionais da saúde capacitados sobre movimento, exercício físico e estas variáveis, perdão, esses mecanismos atuais sobre a dor podem alterar estas memórias de dor, integrando educação em neurociência da dor com intervenções via exercício físico. Contudo, vocês já observaram que são conhecimentos e intervenções que transcendem aspectos biomecânicos. Por isso, vocês precisam estar preparados para tal. E também por isso reforço a oportunidade que vocês estão tendo de ingressar na capacitação que estou lhes ofertando. Tendo em vista que estudos recentes sinalizam a importância da identificação de comportamentos disfuncionais no sistema de movimento previamente à prática de exercício físico. E não é só distração, não é só dupla tarefa. As modalidades de exposição podem variar de acordo com o comportamento disfuncional que o paciente apresenta. Há pacientes que se beneficiam de dupla tarefa e distração, e em especial aqueles que temem logo evitam, mas há pacientes que literalmente apresentam aquele comportamento tão intrínseco, tão aprendido que não observam que apresentam este comportamento presente. Nestes casos, as exposições são reais, em vivo, voltadas à tarefa temida. Então veja a importância de também entender o exercício numa perspectiva comportamental. E tudo isso eu lhes oferto dentro do curso O Exercício Físico, na condição de tratamento conservador e não farmacológico, para o controle da intensidade da dor. Todos os aspectos de avaliação são contemplados na capacitação. Aqui destaco que são aspectos identificáveis e modificáveis na prática clínica. E lembrem-se, meus amigos e minhas amigas, o exercício físico é um dos poucos tratamentos que atua nas duas vias, bottom-up e top-down, centro-periferia e periferia-centro. Também por isso, é um dos poucos tratamentos conservadores e não farmacológicos recomendados e efetivos, com forças de recomendação e tamanhos de efeito diferentes para os 7 fenótipos distintos reconhecidos na literatura, igualmente as dores de origem não identificável, por literalmente atuar top-down, bottom-up ou ambos, quando necessário. Dito isso, minhas mensagens finais são: para prescrever ou recomendar o exercício físico na condição de tratamento conservador e não farmacológico para o controle da intensidade da dor, saber apenas sobre anatomia e biomecânica não é mais o suficiente. É imprescindível, eu vou repetir, é imprescindível dominar o sistema modulatório descendente da dor, ou seja, a nossa farmácia endógena, e igualmente o seu funcionamento
maneiras como estressá-la e evocar o fenômeno que todos nós desejamos na clínica, que é a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Em outras palavras, a capacidade do exercício físico na condição de estressor ativar a nossa farmácia endógena no ato e após a prática de exercício físico. E para vocês se aprofundarem nessa temática, eu desconheço, infelizmente, qualquer capacitação que se aprofunde neste assunto, como eu me aprofundo no curso que consta na tela de vocês e que eu estou lhes oferecendo hoje. Curso intitulado Além da Biomecânica, o exercício físico na condição de tratamento conservador e não farmacológico para o controle da intensidade da dor. Ele é o maior curso teórico prático e online do Brasil sobre o exercício físico como tratamento não farmacológico da dor. Para meus colegas fisioterapeutas, profissionais de educação física e demais profissionais que não prescrevem, mas orientam o exercício físico como parte do tratamento da dor. Então, comumente médicos fazem parte, psicólogos, médicos veterinários, odontólogos, dentistas, perdão, psicólogos, profissionais que desejam se aprofundar nos mecanismos de ação. 100% atual, 100% baseado em evidências científicas de qualidade, com discussões em tempo real, tendo em vista que os alunos que realizam as capacitações comigo aqui na clínica também estão presentes no curso. A hora-aula já ultrapassou 50 horas. Atualmente são mais de 55 horas aula. Acesso vitalício ao conteúdo, incluindo as atualizações, ou seja, é uma matrícula comigo e acesso ao conteúdo para sempre, incluindo as atualizações. Certificado digital ao término, com validação, pode ser posto no seu Lattes, como curso de longa duração. E todos vocês que estão aqui participando deste aulão, os 40 primeiros que se inscreverem, terão um valor subtraído de 1.499 por 999,90. E a Alice já me falou que na hora que vocês acessam o link que ela está lhes encaminhando, o voucher está incluso. Vocês vão ver que está incluso, né, baby? Está escrito lá já, voucher incluso. Ela colocou automático, porque tem algumas pessoas que erram, e aí dá problema para nós depois ter que estornar e etc. Então vocês vão ver que está um voucher, vocês verão que tem um voucher incluso. Então o valor já vai estar R$ 999 e alguns centavos. Tá? O que mais que eu abordo neste curso, gente? Dúvidas? Vou destacar aqui com vocês os tópicos, tá? Vamos lá. Antes de prescrever o exercício físico para o tratamento da dor, é importante saber qual é o tipo de dor do seu paciente. Então, eu explico a diferença entre dores agudas e crônicas. Além disso, apresento todos os 11 tipos de dores crônicas que existem na literatura, todos reconhecidos pela CID-11. Por fim, mostro as dores neuropáticas, noceptivas, nociplásticas e todas as 7 subcategorias de dor. Então, eu lhes faço uma introdução aprofundada de todos os tipos de dor que o seu paciente pode apresentar na prática clínica. Aulas práticas, avaliação e tratamento. Demonstro e ensino aos alunos, no caso a vocês, como avaliar o funcionamento da farmácia endógena do paciente. Já lhes mostrei uma prévia aqui. Nas aulas práticas, ensino a realizar, interpretar e tratar, através de 2 testes, a hipoalgesia induzida pelo exercício físico e a modulação condicionada da dor. Tá? Além disso, ensino vocês a melhor orientar e prescrever e tratar a dor através do exercício. Então, eu demonstro como orientar, prescrever e tratar a dor via exercício físico, isto é, lhes ensino a identificar e modificar o comportamento sedentário, um fator associado à transição entre dores agudas e crônicas, manutenção, picos, gravidade e espalhamento da dor.
Então, ao término de cada módulo do curso, tem a aplicabilidade clínica do conteúdo, tá? Isso é repetido diversas vezes. Obviamente, vocês me conhecem, lhes apresento as principais evidências sobre exercício físico e dor. Eu gosto de deixar o curso não restritivo, então todos os profissionais da saúde podem participar desta capacitação. E como já lhes falei, o acesso é vitalício. Uma compra e o acesso do conteúdo é para sempre, incluindo as atualizações. E por fim, gente, né, informações extras que são certificações, materiais complementares. Então, existe um e-book chamado Dor na Reabilitação, que eu exploro bastante o exercício físico como parte do tratamento não farmacológico da dor. É um e-book que eu escrevi para este capítulo de livro que consta aqui atrás. Vocês têm acesso ao PDF, que é a apostila completa, todos os fluxogramas, questionários para aplicar na prática clínica, para avaliar nível de atividade física e os demais moderadores, medo do movimento, medo da dor, hipervigilância, catastrofização, dentre outros. Tudo consta dentro do curso. Além disso, vocês têm acesso a uma consultoria coletiva, então vocês podem sanar a dúvida pela Hotmart. E atualmente nós temos uma inteligência artificial dentro do curso que ela não delira, ou seja, ela não inventa dados. Por quê? Porque ela só usa os dados do meu curso para responder as perguntas de vocês. Então vocês podem fazer as perguntas e ela só usa os dados que são as videoaulas e os artigos que estão anexados. Então ela tem essa orientação, só usa dados da plataforma. Então ela não vai delirar e pegar dados aleatórios do Google sem base, sem evidência científica. Tá joia? Então, gente, eu não sou um vendedor chato, marqueteiro, né? O único gatilho que eu uso com vocês é a ignorância. E eu sei que parte significativa de vocês é ignorante nesse assunto. Então, permitam-se estudar para que vocês, né, ofertem um tratamento digno, atual, contemporâneo, baseado em evidências, que minimize erros, minimize falhas e que vise o tratamento de precisão, da dor. Realmente me impacta um indivíduo ser exposto a esse conteúdo e, ao menos, não considerar ingressar nesta capacitação. Então, fico aberto para possíveis dúvidas. Eu vi que o Lucas já respondeu todas as dúvidas técnicas sobre o curso, mas posso auxiliar, Lucas, em alguma caso tu queira. Pode até, né, abrir o microfone aqui, se eu acho que se tu desejar.